O ES News Especial está começando e você vai ver. Governador Paulo Artung dá posse a novos secretários e subsecretários do governo estadual. Eu estou numa expectativa muito positiva de desempenhar um grande trabalho e mais uma vez honrar a confiança que o governador Paulo Artung e que o Estado do Espírito Santo está me dando. Cicobi apresenta os resultados obtidos em 2016. O banco registrou um aumento de 254 milhões na carteira de crédito em relação ao ano anterior. Crescemos nesse ano de retração, nesse ano aqui atípico aqui para o Espírito Santo, especialmente para o Espírito Santo, atípico para o Brasil. Tropas federais deixam o Espírito Santo após 30 dias de atuação no estado. Nós tivemos aqui um motim de parte da PM. E General Katibe recebe homenagens no Palácio Anchieta. Eu sou apenas um símbolo, alguém que recebeu uma homenagem, mas essa homenagem é para todos que participaram e foram vitoriosos nessa campanha. E você também confere uma entrevista especial com a promotora de justiça, Cláudia Santos Garcia, sobre a luta contra a violência doméstica e familiar no Espírito Santo. É importante deixar claro que os nossos números ainda são assustadores. Os nossos números são alarmantes. No ano de 2016 foram 98 mulheres mortas no nosso estado. O ES News Especial está no ar. Com gritos de guerra e toda a solenidade militar, as Forças Armadas se despediram do Espírito Santo nesta semana, após 30 dias de atuação no estado. A cerimônia de encerramento foi realizada na sede do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, e contou com a presença do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nós tivemos aqui um motim de parte da PM, e isso já é gravidade suficiente. Nós tivemos aqui, como os senhores viram ainda há pouco, momentos de descontrole e de pavor que uma população chegou a viver. E nós tínhamos aqui a possibilidade, a depender do resultado, de um provável contágio. Aí estava muito próximo o Rio de Janeiro, por exemplo, que estava vivendo uma crise com algumas semelhanças. Vivemos episódios lamentáveis, tristes, que nós não esperávamos viver mais em terras capixabas, que estava convivendo com indicadores de criminalidade ano após ano em queda. E, infelizmente, esse processo teve uma interrupção. Também teve uma interrupção um processo de quase 200 anos de bons serviços prestados pela Polícia Militar do Espírito Santo. Os homens da Força Nacional ainda permanecem no Espírito Santo até o dia 27 de março. O comandante-geral da Força Tarefa Conjunta Capixaba, General Adilson Katibe, recebeu nesta semana no Palácio Anchieta 2 homenagens. A Comenda Jerônimo Monteiro, do Governo do Estado, e também a Comenda Domingos Martins, da Assembleia Legislativa. O evento, fechado para autoridades no Salão Nobre do Palácio Anchieta, foi uma forma de reconhecimento ao trabalho desempenhado pelas Forças Armadas e pela Força Nacional no Espírito Santo. Durante a cerimônia, o general Adilson Katibe recebeu a maior honraria do Executivo Estadual, a Comenda Jerônimo Monteiro. Logo em seguida, recebeu da Assembleia Legislativa a Ordem do Mérito Domingos Martins. Muito honrado, muito agradecido, verdadeiramente emocionado, mas eu, como expressei em minhas palavras, essa medalha não é só minha. Essas condecorações, as 2 condecorações não são apenas minhas, elas não são minhas apenas, elas são de toda a Força Tarefa Conjunta Capixaba, e ela também de todos aqueles das instituições capixabas, sociedade capixaba, que contribuíram para o sucesso da nossa missão. Então eu sou apenas um símbolo, alguém que recebeu uma homenagem, mas essa homenagem é para todos que participaram e foram vitoriosos nessa campanha. Durante a solenidade, o governador Paulo Artung ressaltou a importância das forças federais para resolver o problema da crise da segurança no Espírito Santo. General Katibe, eu quero lhe agradecer, mas agradecer ao senhor agradecer às Forças Armadas Brasileiras, agradecer à Força Nacional de Segurança, agradecer às autoridades federais e dizer que nós juntos enfrentamos pacificamente, sem machucar ninguém, sem usar a força, usando o diálogo permanentemente. Vocês conseguiram debelar no Espírito Santo uma crise que era de todos nós, contratados.
O Cicobi apresentou nesta semana os resultados da instituição em 2016. Foi registrado um aumento de quase 254 milhões de reais na carteira de crédito, o que representa um crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período de 2015. Crescemos nesse ano de retração, nesse ano que atípico aqui para o Espírito Santo, especialmente para o Espírito Santo, atípico para o Brasil, mas para o Espírito Santo com a crise hídrica, nós então tivemos mais atipicidade ainda e conseguimos crescer 7% no crédito. Crescemos em todos os números. A cooperativa de crédito também ampliou a sua estrutura. Somente no ano passado, 10 novas agências foram inauguradas. Foram 6 agências novas no Espírito Santo e outras 4 no Rio de Janeiro. Olha, nós estamos sempre pretendendo ampliar a nossa rede de atendimentos para os nossos associados. Quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem procurado atender. Nós estamos expandindo a nossa área de atuação também para o Rio de Janeiro e para a Bahia, onde nós pretendemos abrir num curto espaço de tempo, talvez até assim, na contramão das outras instituições financeiras, mas nós, como instituição financeira cooperativa, com a nossa proximidade com o nosso associado, nós temos essa possibilidade e vamos continuar ampliando a nossa área as nossas agências, os nossos pontos de atendimento. Uma das novidades apresentadas pelo banco é o crédito imobiliário. A partir do próximo mês de maio, serão ofertados crédito para imóveis novos e usados com valores até R$800 mil. O prazo para financiamentos será de 30 anos. Nós esperamos que nós consigamos desburocratizar um pouco e fazer perceber aos nossos associados a desburocratização do crédito imobiliário. É uma carteira nova que nós vamos utilizar recursos da poupança, recursos do FGTS. Nós esperamos conseguir muito recurso. É isso, você que está acompanhando o ES News especial de hoje. A gente agora recebe aqui na Rede TV Espírito Santo a promotora de justiça, a coordenadora do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, nesse programa que a gente está tratando desse assunto. Afinal, o Dia Internacional da Mulher foi na última quarta-feira, dia 8. A gente recebe aqui a doutora Cláudia Santos Garcia. Doutora, bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite para a gente vir falar sobre um tema tão importante. É isso mesmo, né? Falar um tema tão importante e que infelizmente ainda nos traz tristeza, né? Que é a violência doméstica e familiar. As nossas mulheres continuam apanhando dos maridos, continuam recebendo maus tratos em suas próprias casas, né, doutora Cláudia? A violência contra a mulher, ela tem exatamente essa característica. A mulher sofre agressão justamente no espaço que deveria trazer maior proteção a ela, que é dentro do âmbito do seu lar. Ela sofre agressão pelas mãos do seu companheiro, pelas mãos do seu parceiro, né? Essa é a grande diferença das demais formas de violência. A violência que os jovens sofrem, a violência que os homens sofrem. Os homens morrem no espaço público. As mulheres continuam morrendo pelas mãos dos seus parceiros. Aqueles com quem um dia elas fizeram juros de amor, votos de fidelidade, de amor eterno, tem filho, tem toda uma relação familiar envolvida. E uma coisa muito séria, né, doutora Cláudia, é que o Espírito Santo por muito tempo foi líder nesse ranking nacional, né? Muito tempo ficou entre o primeiro lugar no ranking de violência doméstica contra as mulheres. Infelizmente, um número ruim, né? Feio para o Espírito Santo. Hoje nós já estamos em 4º lugar, é isso? Hoje o Espírito Santo avançou, nós estamos no 4ª colocação, é um Atlas do IPEA de 2016. Hoje o primeiro lugar está com Roraima, seguido por Goiás, depois Alagoas, depois Espírito Santo. Primeiramente, é importante deixar claro que os nossos números ainda são assustadores. Os nossos números são alarmantes. No ano de 2016 foram 98 mulheres mortas no nosso estado. Mas também é importante a gente ter uma outra leitura. A leitura de que nós estamos começando a encontrar um caminho para reverter
esses dados. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então a gente acredita que hoje Ministério Público, juntamente com as demais instituições, os outros atores que fazem parte dessa rede de atendimento à mulher, nós efetivamente estamos conseguindo chegar até esta mulher, tá certo? Esse decréscimo dos nossos números mostram isso. Por outro lado, o que nós temos? Um acréscimo nos números de registros, tá certo? Se você percorrer as delegacias da Grande Vitória ou do interior, a gente vai verificar que o número de registros aumentou muito. Então, isso significa o quê? No nosso olhar como promotor de justiça, é que nós estamos conseguindo dar visibilidade ao fato da violência contra a mulher não ser mais um fator de briga de marido e mulher. Hoje, a denúncia, as mulheres já têm consciência da importância da denúncia, elas já sabem onde buscar essa ajuda. Então, tudo isso são fatores que faz com que nossos números comecem efetivamente a cair de uma forma muito lenta, de uma forma bem diferente do que a gente gostaria e quer, porque a nossa meta é tolerância zero. Com certeza. Uma morte de uma mulher pelas mãos daquela pessoa com quem ela tem uma relação íntima de afeto é inaceitável. Com toda certeza. Isso, quando você diz, é muito sério, porque é aquela história de entre marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mete a colher sim, não é verdade? Sim. Até 2006, que é quando chega no Brasil a Lei Maria da Penha, os crimes de violência contra a mulher eram vistos dentro do juizado especial. Eram vistos como questão de crime de menor potencial ofensivo. As agressões que a mulher sofria no nosso país, elas eram trocadas por cesta básica. O homem, qualquer crime que ele praticava, com exceções de crimes mais graves, como um homicídio ou um crime sexual, os demais crimes, inclusive lesão corporal, eles eram tratados na justiça, juizado especial criminal, aonde na hora da audiência, tinha uma audiência preliminar que a mulher, inclusive, fazia uma composição de conflitos e tudo acabava por ali. Muito fácil, né? Muito fácil. Então, de 2006 para cá, essa situação muda no país, tá certo? Então, hoje, o crime de violência contra a mulher, ele é tratado dentro da esfera criminal, e isso tem várias implicações. Uma delas, inclusive, é a prisão pelo cometimento do crime, e, além disso, é o estabelecimento de política pública para enfrentar essa questão, porque a gente sabe que tem que ser um binômio para a gente enfrentar a violência contra a mulher. A responsabilização do agressor, mas as políticas públicas muito fortes para mudar esse paradigma que nós temos na nossa sociedade tão enraizado, que é histórico, que é o machismo. Olha, inclusive os números são muito, muito fortes, né? A gente acompanhou essa semana, né, uma pesquisa do Datafolha que traz que a cada hora 500 mulheres são agredidas no Brasil. 500 mulheres a cada hora. É um número assustador, é um número de guerra quase. Contra as mulheres. Contra as mulheres. A gente acredita, Fabiano, que esses números ainda são subnotificados. Ainda é pouco do que é a realidade. Perto da realidade é um número baixo. Nos crimes sexuais, a gente já tem pesquisas muito boas no país que demonstram que 10% apenas dos casos são levados para a esfera policial. E por que nos crimes sexuais a gente consegue ter essa pesquisa mais próxima? Porque, em geral, os crimes sexuais, a vítima procura uma unidade de saúde. Então, mesmo que ela não chega na polícia, ela dá uma entrada na unidade de saúde que é obrigada a fazer a notificação. Então, dá para a gente fazer esse acompanhamento dos números. Então, seguindo o padrão do crime sexual, que tem essa subnotificação enorme, a gente acredita que as demais formas de violência também acontece essa subnotificação. A gente vê pesquisas, Datafolha, Datafolha, como você falou, na Patrícia Galvão, várias outras, IPEA, indicam que as mulheres, quando são perguntadas na rua, de forma espontânea ou provocada, a gente verifica que os números são bem maiores, são bem mais alarmantes. Eu tenho que só há um número no nosso país que não é subnotificado, que é o do homicídio, porque é necessário ter o laudo, o corpo que está ali, não tem como... Aquele processo não tem como mudar.
processo não tem como mudar e não tem como esconder. Sim. Ele é necessário, aquilo ali vira efetivamente um número. Ou seja, se a mulher é agredida e vai só para a unidade de saúde, não chega a prestar uma queixa na delegacia, isso não é notificado. Ou seja, fica somente na unidade, é isso? Não deveria. Não deveria. Porque os agentes de saúde são obrigados a notificar os casos de violência contra a mulher. E por que há uma determinação legal, inclusive, para que seja notificado? Porque o gestor público, ele tem que conhecer os números de violência do seu município para que ele possa estabelecer as políticas públicas. Então já teve município que nós no NEVID passamos para fazer trabalhos de fomento de políticas públicas, capacitações, aonde quando a gente ia ver os números do município, estava posto que o número de violência contra a mulher era 0. Ou seja, a polícia, quando era chamada, a gente conversava com os policiais, eles diziam, por noite a gente atende de 5 a 10 casos. Então, para o município não havia violência. Ou seja, até os programas federais que dispensam dinheiro para o município, não chegavam verba para esse município fazer, por exemplo, um tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, que é uma verba federal, mas que o município precisa notificar a violência para que seja estabelecida aquela política pública. Doutora Cláudia, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai continuar conversando sobre isso no bloco seguinte, porque o assunto da semana é realmente as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Então vamos falar ainda sobre esses tristes números, que é o da violência doméstica contra as mulheres. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com o ES News Especial. Continue aí com a gente. A seguir, no ES News Especial, você continua acompanhando a entrevista com a promotora de justiça, Cláudia Santos Garcia, e também uma reportagem sobre a posse dos novos secretários do governo estadual. O ES News Especial volta já. De volta do intervalo com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo, e a gente continua a conversar com a promotora de justiça, a coordenadora do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, a doutora Cláudia Santos Garcia. Bom, a gente está falando hoje sobre a questão da mulher, né? A semana em que nós comemoramos, aliás, refletimos a questão da mulher, né? Tivemos aí o Dia Internacional da Mulher na última quarta-feira, e ainda é um desafio, né? A gente sabe que tem alguns aspectos para comemorar, poucos, mas muita coisa para refletir e melhorar, né, doutora Cláudia? Exatamente. Essa semana é uma semana de reflexão, como você bem pontuou. Uma reflexão sobre as nossas conquistas. A mulher até o ano de 1932, por exemplo, não tinha direito ao voto. A mulher até o ano de 1962, no Brasil, ela era relativamente incapaz, ela tinha que pedir autorização para o seu marido ou para o seu pai para ela trabalhar, para ela estudar. Então, sim, a gente tem que comemorar esses avanços, mas também a gente tem que refletir sobre a continuidade desses avanços. A gente tem que evitar os retrocessos e a gente ainda sabe que a gente ainda tem muito o que conquistar. É isso mesmo. E falando um pouco sobre os casos nacionais, né, que explodiram aí, nessa questão ainda da violência contra a mulher, recentemente a gente teve um caso da esposa, né, do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, que, enfim, explodiu aí na mídia, que teria sido agredida pelo Vitor. Depois esse assunto foi abafado, ela mesma negou que isso aconteceu. Isso acontece muito, não é, na realidade, na vida das pessoas comuns, não só dos artistas, não é? Exatamente. Aquela situação nos chama a atenção por alguns detalhes. O primeiro deles é a questão do ciclo da violência, que as relações onde tem a violência, elas passam por fases. Aquele casal, ele começa a viver aqueles pequenos xingamentos, que é aquela construção de tensão. Parte para uma segunda fase, que é onde efetivamente acontece a violência, mas depois vem a lua de mel, ou seja, aquela fase que o homem se arrepende, que ele pede perdão e que a mulher acredita na possibilidade da mudança, da melhora, perdoa e toca a vida para frente. Então, a gente analisando aquele caso é corriqueiro no nosso dia a dia. Aquilo ali nos ensina novamente, e eu falo a nós em especial, que fazemos parte dessa rede de atendimento à mulher, da gente saber o que a mulher precisa. Da gente entender o porquê que a mulher busca um auxílio, busca uma ajuda. Muitas vezes a mulher não quer terminar com aquele relacionamento. A mulher quer garantir o direito de viver sem violência.
Então são vários fatores que são envolvidos, a questão da família, a questão financeira, a questão de filhos, a questão da culpa da mulher. A mulher ainda se sente culpada quando ela é agredida. A gente já ouviu casos em audiência que a mulher fala que, doutora, mas ele chegou em casa, trabalhou o dia todo, estava cansado, eu fui ficar questionando sobre o pagamento, fiquei questionando o horário que ele chegou. Então a mulher ainda muitas vezes se sente culpada por aquela agressão. Então, assim, aquela questão que aconteceu ali da dupla, né, do Vitor especificamente, a gente não tem condições de falar, saber se realmente aconteceu ou não aconteceu, mas essas questões a gente com certeza tem como pontuar, porque elas são rotineiras, acontecem em outras relações. Nas relações de pessoas comuns, no dia a dia, né? Pessoas comuns, Você vê, a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social, não escolhe raça. É claro que quando você fala de mulheres negras, de mulheres pobres, a gente sabe que há uma dupla ou muitas vezes uma tripla vulnerabilidade, e isso faz com que a mulher tenha mais dificuldades para sair desse ciclo da violência. Mas essa violência que acontece com a mulher pobre, sem escolaridade, acontece com a mulher rica, acontece com a mulher intelectual, que tem escolaridade, ou seja, não importa a classe social. Não importa a classe, não importa a condição financeira, não importa a questão educacional, ela sofre a violência também do mesmo jeito, né? Isso. Doutora Cláudia, o que a senhora que coordena o UNIVID, né, que esse núcleo, como nós falamos na abertura do programa, na abertura dessa entrevista, que é um núcleo de enfrentamento a essa violência do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Como que o UNIVID tem ajudado a trabalhar esse assunto para inibir, para combater esse tipo de violência? O nosso trabalho, ele é prioritariamente de construção e de fomentação de políticas públicas. E atualmente a gente vem trabalhando com o fortalecimento dos atores envolvidos na rede. Nós percebemos que as pesquisas indicam que as mulheres demoram muitos anos. A gente tem pesquisas brasileiras que indicam até 10 anos de prazo que uma mulher demora para romper com o ciclo da violência. Então a gente não pode admitir que uma mulher que demore tantos anos para romper com esse ciclo da violência, quando ela chega até um agente estatal, ela encontra uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tenha conhecimento de gênero, uma pessoa que vai violentá-la novamente, aquela violência institucional que vai desmotivar, que vai fazer com que essa mulher se sinta, que ela na verdade não se sinta, que ela seja revitimizada novamente. Então a gente tem trabalhado no sentido de fortalecer essa rede para ela estar preparada para atender a mulher. Tá certo, doutora Cláudia. Olha, infelizmente o nosso tempo já está encerrando. Quero te agradecer por ter vindo aqui à Rede TV Espírito Santo conversar com a gente, principalmente nessa semana, como nós já dissemos, uma semana de reflexão sobre a questão da mulher, né? Como a mulher está sendo tratada na sociedade, né? Como ela está sendo tratada dentro da sua própria casa, às vezes sofrendo violência do marido, do filho, enfim, de tantas formas de violência, né? Doutora Cláudia, muito obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui. As portas do programa estão abertas para retornar mais vezes. Obrigada pelo convite. Obrigado. A gente continua com o programa Essa News Especial. O governador Paulo Artung deu posse nessa semana aos novos secretários e subsecretários que já passam a atuar no governo do estado. Em uma cerimônia com espaço disputado no Palácio Anchieta, tomaram posse os novos membros do primeiro e segundo escalão do Poder Executivo Estadual. Ao todo, foram empossados 5 secretários e 11 subsecretários. O ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, que já atuou como secretário de Segurança no governo passado de Artung, assume agora a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. É um grande desafio importante. Acredito que por já ter sido secretário com o governador Paulo Artung e principalmente pela minha passagem pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, enfrentando esses problemas que agora são colocados para a gente, para apoiar todos os municípios capixabas, eu acredito que tenha pesado muito na minha vinda. E eu estou numa expectativa muito positiva de desempenhar um grande trabalho e mais uma vez honrar a confiança que o governador Paulo Artung e que o Estado do Espírito Santo está me dando. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social passa a ser chefiada pelo ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim,
Carlos Castiglione. O tema da geração de oportunidade de emprego, as discussões em torno do desenvolvimento econômico relacionado à questão social do trabalho, também passa pela Secretaria. Eu tenho esse desafio num momento de desemprego e tenho também o grande desafio e a grande atenção que o governador me pediu relacionado à questão da área da assistência social. Uma das novidades do novo secretariado do governador Paulo Artung é o do secretário da Fazenda, Bruno Funchal. Ele até então só havia atuado na iniciativa privada. É a sua primeira experiência no poder público. O desafio é continuar o que a gente tem feito corretamente, né? A gente está com o estado equilibrado, está com as contas em dia e isso é bom. A gente não pode achar que está com o jogo ganho e dar uma patinada. Então a gente tem que continuar com as contas em dia, brigando pelo equilíbrio fiscal. Paulo Roberto, que até então respondia pela pasta da Fazenda, passa a assumir a chefia de gabinete do governador. Meu papel agora como chefe de gabinete aqui, é ampliar e intensificar esse diálogo, essa articulação com os movimentos sociais, os movimentos sindicais, enfim, com todos aqueles que de uma certa forma tem a necessidade e procura o Estado para que possa estar dialogando, trazendo informações, trazendo, às vezes, reivindicações e também trazendo ideias para o Estado do Espírito Santo. Marques da Mata, que foi eleito vereador em Vitória, passa a comandar a Secretaria de Esportes e Lazer. Tem que ter muita criatividade para fazer política pública voltada para o esporte. Uma área muito importante que, junto com a educação, junto com a cultura, junto com o empreendedorismo, ajuda a transformar a vida das pessoas, principalmente das crianças. Eu acho que sim. Eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho entregando bons serviços públicos à população do Estado do Espírito Santo. Também ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga assume a Subsecretaria de Logística, Transportes e de Comércio Exterior. É um desafio muito grande. O Espírito Santo é um estado que tem no comércio exterior a sua principal fonte de atividade econômica. Nós temos muitos projetos na área portuária, aeroportuária, ferroviária e rodoviária que ainda estão enfrentando alguns obstáculos para serem instalados no estado do Espírito Santo. E nós entramos com a missão de fazer um trabalho técnico e com uma boa articulação política, tanto a nível estadual como a nível nacional, para que nós possamos desembaraçar e agilizar a implantação desses projetos tão importantes para a economia capixaba na geração de emprego e renda e de aumento de receita dos municípios e também do estado. Juliano Nader, que atuava na assessoria da Secretaria de Agricultura, passa a assumir a Subsecretaria da Casa Civil para coordenação política. Além do relacionamento com os deputados, existe um relacionamento dentro do governo. E esse relacionamento é importante para dar à sociedade os resultados pretendidos e mostrar para a sociedade capixaba que o governo está se empenhado em melhorar cada vez mais, inovar cada vez mais e dizer que esse desafio, os deputados, os nossos representantes do povo, contarão com a nossa participação nesse governo conjunto que é governo e Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso, também prestigiou a cerimônia e comentou a posse dos novos secretários. Nós passamos aqui hoje por um momento de reformulação de uma equipe, uma equipe muito bem qualificada, tanto tecnicamente, com uma sensibilidade política extraordinária. E eu não tenho dúvida alguma de que a partir de agora esse governo está com um time reforçado para prestar sempre um melhor serviço à população capixaba. Então o que eu tenho que desejar é sucesso aos novos secretários, subsecretários, a todo mundo que foi empossado, sob a liderança do governador Paulo Artung, que possa fazer um trabalho extraordinário, ainda mais extraordinário, em favor da população capixaba.